Oi, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo em mais um podcast com um novo trimestre iniciando, com o título Conflito da lição, Cosmovisão Adventista sobre a luta entre o bem e o mal. Se você quer saber um pouquinho mais do que essa lição vai tratar nesse novo trimestre, curte aí, compartilha e também ativa o sininho para os novos programas que a gente postar, você ser notificado e sempre estar acompanhando aqui conosco, tá bom? Meu nome é Wellington, eu quero aqui apresentar o meu querido amigo Jonas, que está do meu lado, porque o nosso outro convidado não se faz presente, mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? E esse aqui também é um integrante, que ele já participou várias vezes aqui do nosso podcast. Fico feliz que ele esteja aqui também, firme e forte, conosco aqui, e passa a bola para ele. Vamos lá. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu vou aqui apresentar nossas convidadas. Hoje tem uma convidada, há bastante tempo ela já vem, só que agora ela está diferente, né? Agora ela está noiva. Agora eu dou oi para vocês assim. Oi, gente. Tudo bom? Ela está noiva. E se vocês não assistiram, procura lá no Instagram dos Jovens Adventistas da PO. Tem um Reels lá desse pedido. Vocês não podem perder. Assistam lá. Instagram, Top gente. da Galáxias. Instagram. Não percam essa oportunidade. Do outro lado, do lado dela está a Adriana, a nossa amiga. E também faz muitas coisas na igreja. Vários departamentos querem ela, mas nem todos ela quer. Fala assim que você me coloca em maus lençóis. Mas aqui elas estão aqui novamente. Juntas, together. Juntas. Já avisei, né, gente? Hashtag Grazi Dri. Isso por aí. favor. E ela também faz parte do comboio que fez o pedido do menino aqui. Ó. Com certeza. O cúmplice, tinha umas 500 pessoas sabendo. Só eu que não. Só o Felipe Guerzoni ficou sabendo no dia. Maldade. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui para falar sobre a lição e agradeço a presença de vocês aqui. Dê um oi para a galera aí, vocês já falaram, mas pode falar. Ah, tá. Não, De novo. tá. Gente, é muito bom a gente estar aqui com vocês, realmente. Toda vez que vocês chamam, principalmente nós duas aqui, o papo é gosta bom, muito. a gente fala muito, entendeu? Às vezes até passa do horário, mas vocês perdoem a gente, mas é que o assunto também tá muito bom. É porque eles chamam a gente sempre nas melhores. É verdade. Adoro. Né? No começo e no final. Isso aí. Começo que é da lição verdade. e no final da lição. Pior que é E já verdade. que o Wellington não mostrou aí, ó. É ó a verdade, lição gente. Aí, ó, pra vocês. Cadê, meu Deus? Cadê? Tá Onde de é que eu cara mostro? nova. Aí, isso. Então, você que não tem a sua lição, adquira para você estar acompanhando aí com a gente aqui no podcast. Ou baixa, né? Ou baixa, é verdade que agora a gente tem a aplicação do aplicativo. Então, se você não quiser carregar ela aqui, ó, física, não tem problema. Ela pode estar no seu celular a hora que você quiser. E Vamos aí, mostrar de novo aqui. De novo, então. Focou? Focou ou não? Aê, aí. boa. É isso. E só para vocês saberem, eu exigi que ela estivesse, viu, quando eu fui convidada, tá? Exigi, falei, só vou se a Grazi for, senão Tá não vendo isso vou. aí, pessoal? Hashtag. É o complô. A gente fica muito feliz que, apesar da descontração, dos sorrisos, mostra nos bastidores um apoio, um incentivo, e a gente quer aqui agradecer as meninas que sempre estão apoiando a gente. Eu queria que a Adri fizesse uma oração pra gente começar a lição. Vamos orar então, pessoal. Grandioso Deus e Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas a cada dia. Nos dá força para vencer as tentações também. Que ao recapitularmos essa lição, que nós possamos estar aí com nosso coração aberto para ouvir o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a nossa primeira lição vem com o título O Autor do Mal. O texto bíblico, né, tá lá em Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. Então, se você também quiser acompanhar o
texto bíblico aí na sua casa, pode estar abrindo nesse capítulo. Aqui a gente tem a tirinha, que está aqui, ó, para você que está em casa e não tem a lição. E ela vem com 3 tirinhas, né? A primeira é, aparentemente, alguém olhando por um binóculo de longe, né? Querendo ver o que está à frente. E na placa está escrito, não arranque o joio. Ele ainda se parece muito com o trigo. Aí, na outra ceninha, aparece um rapaz, chegando mais próximo da placa. E na última ele fala, longe parecia trigo, de perto parecia que está longe. Então aí um trocadilho, né? Que o joio e o trigo, eles realmente se parecem ali no período, está ali em semente, que está florindo e vai crescendo. O joio e o trigo, eles são muito parecidos. Isso, você só diferenciam quando eles estão maduros. Isso, né? então você não consegue diferenciar ela enquanto ela está na fase dela de crescimento, só no período final. E essa tirinha, eu vou falar para vocês, nem de óculos, gente. Meu pai do céu, eu tive que fazer... quase que eu botei um binóculo para ver o primeiro quadrinho aqui, para entender o último. Ela literalmente ia precisar do binóculo, entendeu? E eu até coloquei aqui, porque eles vêm perguntando, né, o que você... primeira impressão, né? Aí eu coloquei cegueira. Tá aqui, escrito, cegueira eu coloquei. Porque realmente é isso, né? Você Verdade. olhar, assim, a minha interpretação, apesar da trocadilho com a dificuldade de enxergar, isso é o que me passou realmente, né? Quando você vê alguma coisa e de longe parece uma coisa, quando você chega perto não é, né? E você percebe que não é. Só que no caso aqui ele fala assim, nossa, mas agora parece que está longe. Né? Ou seja, é idêntico. É idêntico, não tem diferença, você não está vendo. Então, assim, essa cegueira espiritual, né? Remete à cegueira espiritual. Só fazendo uma... que vê na mente, ela falando de uma coisa de longe, que você vê uma coisa, quando você chega perto, é outra. Eu lembrei de um vídeo de um cara que está andando na rua, de longe, o que ele vê, ele acha que é um cachorro. Aí ele vai chegando perto, ele vê que é um saco de lixo. Aí ele fala, caramba, é um saco de lixo. Então, realmente, essa referência, né, à cegueira espiritual que a gente tem no dia a dia, que a gente deixa muita coisa passar. E alguém tem mais algum comentário sobre a tirinha? Senão a gente já vai pro domingo. Que pergunta maliciosa. Então. A gente tem comentário? É porque assim, o que eu tive de primeira impressão aqui é uma pessoa que realmente ela é aventureira. Ela estava com um binóculo, então ela estava preparada, ela estava buscando alguma coisa. E nessa busca, ela achou que ela sabia alguma coisa e no final ela descobriu que ela não sabia nada. Então, na minha primeira impressão foi, opa, talvez o que eu acho, o que eu tenha visto, talvez não seja a verdadeira verdade. Então, ficar atento aos sinais. Eu achei que, assim, isso para mim foi o mais importante na tirinha. Bom, acho que não havendo mais comentários, por enquanto, a gente pode ir pro domingo com o nosso amigo Jonas. Vamos lá, o nosso título de domingo diz Lidando com o fungo do pecado. Como sempre, né, nas lições de domingo, nós temos uma historicidade para depois nós entrarmos no contexto bíblico. E nessa historicidade conta-se que um casal, eles iriam comprar uma casa e antes dele comprar a casa, chamou-se um especialista para averiguar a casa, se estava tudo certo, se tinha algum problema, algum defeito, alguma coisa. Após essa análise, o especialista disse, podem comprar a casa que está tudo certo. O casal comprou a casa e, no certo dia, o pai da família foi tomar banho e encontrou um fungo ali, um cogumelo, na verdade, né? E esse cogumelo, ele cresceu ali no chão e eles foram conseguir olhar ou observar depois de crescer por 5 centímetros, porque estava imperceptível até esse momento. E
ali eles entenderam, né, que tinha um problema e tinha que ser resolvido. O que essa historicidade ela nos traz? Que diz o que acontece assim, que Deus criou perfeitamente o nosso mundo. E veio um fungo e se introduziu no nosso meio, e esse fungo ele foi crescendo até que ele fez com que o ser humano caísse. A partir do momento que nós caímos, entrou-se o pecado no mundo, e esse fungo ele começou a crescer e a causar grandes problemas. E aqui diz também, obviamente, né, esse fungo ele cresceu, e ele naturalmente começou a acusar a Deus, e ele começou também a causar maldade, dor, sofrimento, decadência, insensatez, morte, tudo isso que Deus não criou. Tudo isso que Deus fez perfeitamente para não acontecer, esse fungo ele vem fazendo isso anos e anos aí. E entra no contexto bíblico do que nós estamos estudando, que é Mateus 3, 24, 30 e também de 36 a 43, que conta ali sobre a questão do joio e do trigo, que essa é a exemplificação. Só que aqui no final da parte de domingo diz uma coisa muito interessante, que diz assim, ó, felizmente, Deus escolheu lidar com o pecado e irá restaurar todas as coisas, a pureza sem igual. Então, tudo que o pecado ocasionou no mundo e está ocasionando, e nós estamos vendo isso, e essa lição ela é muito interessante, vai falar nos outros dias, como que a gente precisou, e precisa, na verdade, esperar com que o joio ele cresça, para que na hora de podar, a gente não pode todos juntos, né? A gente não tem a perca da safra inteira, que o trigo não vá junto. E a gente está vendo isso, e o pecado está sendo demonstrado para nós e para as outras pessoas, e a exemplificação da lição depois vai estar falando sobre isso também. Mas o que nós temos que entender é assim, Deus vai nos purificar, e Deus vai trazer novamente a pureza que Ele fez no início, lá no Jardim do Éden. Isso aí eu acho que ele falou bastante coisa. Falou, Aí, cara. como eu sei que vocês têm Não, muita coisa também a gente pra se falar, segurou. vocês deixou ele podem falar. dar uma pincelada Ele falou para a tão gente bonito, ir como é que para é a a palavra segunda. lá? Do Historicidade. Ai, Historicidade. Gente, coisa Você chique. viu? Ele aproveitou todo- Vendo? Se fosse eu, ia falar uma historinha. Né? Falou tão bonito, eu fiquei até calada. Eu falei, deixa eu me Então, segurar aqui para não atrapalhar o raciocínio. não, vocês viram que o microfone fez assim, né? várias- Não, deixa ele terminar. Então Deixa vai, ele fala, terminar. amiga. Não, eu achei super interessante o de domingo, porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo eles falarem dessa forma, em relação a fungo, né? E o fungo em si, ele é uma coisa tão traiçoeira, mas tão traiçoeira, porque, assim, por alguma coisa no ar, uma partícula no ar, você Isso que eu pode ia falar. começar a ter um crescimento, uma proliferação E de um começa fungo, imperceptível. sabe? E você Exatamente. não consegue observar. Exatamente. Você vai observar depois de dias, às vezes meses, que está ali. Ele tem que ter um ambiente suscetível para o crescimento. Exato. Que Isso, normalmente é propício calor àquilo. e umidade. Fungo, ele cresce em calor e umidade. Exato. Então, quando eu li também aqui, eu falei, nossa, que legal eu vou ler essa história. Porque realmente a gente conhece a parábola do joio e do trigo, que é o centro da lição dessa semana. Mas comparar o pecado como um fungo, talvez sim, a gente já tenha ouvido, mas trazer para a gente essa forma, né, de como é. E realmente foi assim que aconteceu, né? A gente vai ver Por baixo aí, dos panos, devagarzinho, meu, chegando muito perto. Isso. Então, assim, foi um trabalho de sementinha de formiguinha mesmo que Satanás iniciou. Verdade. E é assim que ele ainda vem agindo aos poucos com a nossa vida, né? Chega com uma unhazinha aqui, sim, um uma negócio coisinha aqui ali que ele coloca e a coisa e vai. depois, quando você vê, aí já tem um cogumelo enorme lá. E Bom. detalhe, antes da gente entrar na segunda-feira,
Gente, porque na verdade que a gente já vai entrar na segunda e na terça, É porque tá? eu já ia falar que segunda e muito terça da a gente fala já vai dela entrar. já é segunda. Já é segunda e terça, é verdade. Por quê? A gente fala fungo é biologia, entendeu? E eu gosto muito. Apesar da minha área ser saúde, não abrange tanto biologia, né, de plantas e tal, mas eu gosto muito. E o fungo, a pessoa fala assim, não, mas é só você arrancar o cogumelo e resolve. Não resolve. Fungo você não resolve assim, né, tirando igual você tira um mato, digamos, né? Claro, tem umas ervas daninhas que demoram mais também para você eliminar. É verdade. Mas o fungo ele fica ali na terra. Então você tem que esperar ele ter um tamanho certo. Isso foi que eu achei assim demais da conta. Entendeu? Porque a gente fala assim, poxa vida, por que aí é o assunto de segunda e terça. Por que Deus não eliminou lá na raiz? Porque na verdade não era raiz. Ainda não tinha raiz. O fungo, você Não era o precisa momento. esperar isso, né? Ele foi acontecendo. Você tem que esperar. Ele proliferou? Espera ter o jeito certo para você matar na raiz, né? E o pecado, o fungo do pecado, também. Então, Deus não eliminou, né, no início, porque ainda não tinha o tamanho, vamos colocar assim, ainda não tinha o tamanho certo para ser eliminado. E com o tamanho certo, todo mundo consegue ver, né? Então, enquanto você não está vendo o fungo, ele está crescendo por baixo, é um problema. Quando ele aponta o pecado, aponta que você começa a ver, né, o pecado aparecer, é porque, na verdade, a raiz já está, né, grande. Bem enraizada. Então, você precisa, para você matar essa raiz do pecado, vamos colocar assim, todo mundo precisa ver. E foi isso que Deus fez. Vamos deixar para ver todos os mundos, tudo que Deus havia criado. Precisa ver as consequências desse fungo, para aí poder eliminar ele por completo, senão não tem jeito. E outro ponto também super importante é que, em relação a fungo, não é só o tamanho, mas em si você tem um produto específico só para ele. Exato, então, também. assim, foi maravilhoso, de verdade. Então, assim, o fungo do pecado, a gente sabe, eu não poderia ter morrido na cruz para poder pagar o preço dos pecados. Então, a partir do momento que Deus soube, ele decidiu que ele faria dessa forma para justamente o pecado não acontecer novamente, essa raiz desse fungo, ela não se proliferar novamente, só que em outros locais, porque ele foi tratado de forma errada. Então, ele falou, opa, então eu sei que eu vou precisar estar como o cordeiro, morrer, para que realmente tudo isso não se repita. Então, assim, todas as lições essa semana, elas são muito interligadas. Então, uma começa no meio da outra, não termina. Eu ia colocar, porque a segunda fala quem é o responsável, né, pelo pecado, é o título, né, da segunda-feira. E eu achei interessante a parte que coloca aqui, a lição traz assim, ó, quanto mais seres com livre-arbítrio Deus criava, maior se tornava o risco de um deles algum dia escolher o caminho do mal. Então, assim, aí eu parei nessa parte, sabe? Falei, mas pera, Deus é perfeito. Deus não é perfeito? Deus cria tudo perfeito, gente. Como assim? Só que aí, mais para frente, no mesmo dia, mais para frente, né, ele coloca que Deus é responsável pela criação de Lúcifer, porque Lúcifer, Satanás, né, foi criado como um anjo, um querubim, né, um anjo de glória, só que ele fez as escolhas, né, porque tudo que Deus criou, todas as criaturas foram com livre-arbítrio. Então, Satanás escolheu esse lado. Né? Lúcifer, no caso, né? Escolheu isso. E aí a lição fala que Deus é responsável pela criação de Lúcifer, mas não pela escolha que ele fez. Sim. E aí eu lembrei, né? Porque aí aqui, assim, de nós 4, eu que sou mãe, né? Vocês ainda não têm filhos. E isso pesa muito pra gente. Porque a frase, né? Onde eu errei. A gente olha e fala, mas... Só que realmente é isso.
eu sou responsável por ter dado a luz aos meus 3 filhos. Agora, a decisão que eles tomam na vida deles depois de adultos é responsabilidade deles. Eu, como mãe, eu não posso ser responsabilizada. Então, se o meu filho decide matar alguém, eu não posso ser responsabilizada por isso, porque ele, como maior de idade, como, né, já adulto, ele tomou a decisão, a escolha. E foi exatamente o que Lúcifer fez. Porque os ensinos Foram dados. Foram passados. Sim, mas ele tem o livre-arbítrio. Como também no céu. Isso. Todos os anjos Exato. passavam pelas mesmas Sim, coisas. Tudo, né? Deus As criou pessoas tudo igual. Todos os mundos foram tinham criados. os mesmos ensinos. Sim. Então, a escolha é igual. A gente tem o direito de escolha. E é interessante também a gente pensar que na segunda-feira também teve uma frase que eu gostei. Que, na verdade, foram 3 palavras. No início, Deus. E assim, e aí eu achei tão bonito isso, Eu porque também. Deus, ele literalmente, ele escolheu que a sua... Exato, dividir a sua onisciência. Ele estava lá, não, eu sou tudo, mas vamos lá. Tá, vamos criar mais coisa? Mas não só coisas para nos deixar lindos, perfeitos. Não, vamos criar seres pensantes, realmente, para que a nossa criação seja plena. E Deus, ele literalmente deu parte dele através de nós, literalmente nós, individualmente, nós temos Deus dentro de nós, DNA. um jeito de Deus, entendeu? E eu falei, gente, imagina Lúcifer vivendo isso dia a dia, tendo Deus do lado dele, e não só do lado, porque ele era o maior dos anjos. Sim. Então, ele participou de muitas coisas. Imagine, e ainda assim, ele sentir que ele merecia mais. Ele queria mais. Ele queria participar ele da queria Trindade, ser né? Deus Queria participar da pleno. Trindade. Eu não acho Cara. que ele pensava... Eu não acho que a palavra é que ele merecia mais, né? No coração dele, eu acho que ele se sentia merecia, assim. a palavra E merecia. eu mereço mais. Eu quero ser. Eu acho que não é eu mereço, eu acho que é eu quero. Porque ele olhou e falou assim, não... Ou eu posso. Ou eu posso ser mais, né? Mas é o que fala na terça, né? O potencial máximo da redenção, que fala sobre o plano da salvação. E aí a gente começa a entender que, às vezes, a gente escuta os pastores, os pregadores, missionários, pessoas que estão lá na frente, e eles falam assim, Deus já tinha bolado um plano para a salvação, né? Você fala, mas isso tudo era prefeito? Quer dizer, você bola plano para acontecer alguma coisa? Assim, né? Eu bolei. Você bolou, né? Vai, tá falando. Mas e se não desse certo? Não deu Você muita ia coisa fazer o certa, quê? eu fiquei sabendo. Você não bolou um plano se não der certo. Você bolou um plano Um geral. num geral que não deu certo. Você não fez o que você queria. Assim, o resultado final foi o que você queria, mas você não fez o que você planejou. É porque Difícil, né? não houve uma preparação, talvez por minha parte, de... Faltou uma preparação, isso? Talvez. Tipo, eu quero fazer isso, então eu preciso me dedicar para conseguir isso aqui. Porque o que eu quero colocar aqui é assim. Jonas vai fazer uma viagem, certo? Você vai sair de moto e aí você se programa. Você vai, sei lá, vai para Capitólio, né, aqui perto. Tantos quilômetros e tal, eu vou levar isso. Lá eu vou fazer isso, isso e isso e tal. Você para e pensa assim, vai furar um pneu na estrada, eu posso sofrer um acidente, se eu sofrer um acidente, eu vou estar sozinho, quem é que vai me socorrer? Com quem que eu deixo avisado? Você faz isso? Não. Ah, tá, obrigada. Por quê? A gente sabe que tem que fazer. Mas A gente faz uma parte do planejamento. do planejamento, Não mas a gente ele não faz todo. tudo. O que a gente vê nos ensinamentos, e a lição traz, é que Deus fez tudo. Nós vamos criar, e vamos criando, porque está tudo muito lindo, muito bom. Nós vamos criar mais um pouco aqui, não vamos pegar esse aqui agora, vamos, né, trazer pessoas, seres, porque a gente sabe que existem, né, os seres extraterrestres. Existe, viu, gente? Os anjos são extraterrestres, não são daqui, né? Então, são de fora, tá? E vamos aumentando e vamos criando. Mas aí, uma hora, ele parou e falou assim, peraí, mas esse plano está faltando uma coisa. E se alguém se rebelar?
que a gente vai fazer? Aí os três, né, porque a Trindade estava junto, então eles viram e falaram assim, não, então vamos fazer o seguinte, ó, se isso acontecer, o salário do pecado é a Morte. Então, assim, quem desrespeitar, né, a gente pode colocar desse jeito? Fica muito arbitrário. Eu acho que na fica verdade, muito arbitrário. Quem desse escolher, jeito. quem tiver uma essa escolha. linha de pensamento eu acho que pode ser errada. A gente tem que tomar Porque cuidado nessa eu- linha tênue com as palavras. É porque tá? eu acho assim, Deus, ele sabia de tudo. Então, ele sabia que ele iria criar um Lúcifer, que ele se tornaria um Satanás e que ele iria trazer o pecado para a Sim, Terra. então, mas Então, não, assim, não é uma coisa que, ele só criou para mas ele deu coisa oportunidade. assim. Mas eu digo assim... Ele criou Lúcifer, Sim, eu dando a digo- oportunidade dele não escolher isso. É, Então, Lúcifer sim. Lúcifer poderia. poderia ter dito... Porque senão a gente Não, já entra na não parte quero. da predestinação. Isso não é predestinação, Não. é livre-arbítrio, é É. escolha, entendeu? Então, Eles tinham essas duas opções. Ele Isso, ele poderia tinha sim opção. cair, mas ele poderia mas ele também poderia não ter cair. se mantido. É. Mas se acontecesse, Jesus vira e fala assim, não, então eu vou morrer. Ponto. Esse era o pneu furado, entendeu? Da viagem. Entendeu? É isso. Então, Deus fala isso, né? Jesus pega e fala, então eu vou. Eles tinham esperança de que isso não acontecesse? Tinha. Tinha. Igual Jesus tinha de que Judas não o traísse. Jesus, é o que A você crucifixão falou. dele poderia ter vindo de uma outra De forma. Não precisaria Viria, ser mas através não, dele. não necessariamente ser Judas o predestinado a fazer isso. Ele também Exato. teve escolha. E Jesus deu chance. Igual ele faz com todos nós. E ele dá também, essa chance. e até o momento da cruz, ele deu a chance para Para Satanás. Satanás, ele teve... Não, foi um pouco antes. Ah, não vamos entrar nisso aí, não. Detalhes. Vamos passar para quarta-feira. Vamos lá. Tem mais Não, alguma coisa, é porque- amiga, na terça? Não, eu falo porque assim, essa parte ela é muito complexa. É. A intenção de terça-feira era mostrar que mesmo através desse fundo que chegou, do pecado que entrou, existe a redenção. Existe um plano que Deus decidiu confrontar todo esse mal que estava acontecendo na Terra, todo o pecado que surgiu, mas também que todos precisariam ver realmente qual era o principal objetivo de Satanás, que a questão não era Deus que estava sendo arbitrário, não era ele que estava querendo, só me sigam, abaixa a cabeça, digam sim, Senhor. Não, eles precisavam mostrar que o plano de Satanás não daria certo. O objetivo e aquilo que ele estava querendo fazer não era bom para ninguém. E os aí- resultados estão aqui, né, no nosso mundo. E aí vem, na parte de terça, fala que a guerra entre Cristo e Satanás não ocorre de portas fechadas. Isso. O porquê que o fungo teve que esperar... Deus teve que esperar o fungo crescer. E porque aqui- estava no coração de Satanás, mas teve que apresentar isso, né? Exato. Para se tornar aberto, para Exato. que todo mundo veja. Isso, e aqui fala muito bem sobre isso. A destruição prematura de Satanás e dos seus seguidores Sim. poderia ter diminuído a confiança em Deus entre os salvos e os outros seres criados. E aí a exemplificação dos anjos, Aham. porque Satanás enganou uma grande parte dos A anjos. terça parte. E alguns voltaram E atrás. Deus ainda deu a oportunidade Uhum. antes de vir para a Sim. terra. Então ele deu a outra oportunidade e muitos anjos que foram com Voltaram. Satanás voltaram porque entenderam que quem estava certo Era era Deus. Deus. Então essa foi Exato. a oportunidade. Por isso que está demoradamente, que fala aqui, né, É. demoradamente, porque é uma maneira de fornecer o potencial máximo da redenção. Perfeito. Sabe o que me lembrou isso? Uma empresa familiar. O pai muito rico, que é o presidente da empresa, e os filhos ficam de olho na herança, e aí quer tomar o lugar do pai, né? E aí começam a arquitetar, sabe, por fora, para dizer que o pai está senil, não está bem, né? Ou assinar algum Ao documento. assinar algum documento. E, às vezes, o pai vai pacientemente deixando, fingindo que não está vendo, né? Até chegar no momento e falar assim, Basta. basta, chega, né? Eu ainda estou bem,
A empresa é minha, e se vocês querem receber alguma coisa, vocês vão receber só depois. Né? A diferença é que Deus tem muito mais paciência, né, do que a gente como ser humano. Né? Então, ele vai... Você falou demoradamente. Está demorado para quem? Só para nós, porque para ele está dentro do plano que ele fez. Exatamente. Desde o início do ano, desde o início do mundo. E eu ouvi uma coisa esses dias atrás e eu parei para pensar. A pessoa falou assim para mim: ué, mas você está achando muito tempo? Né? Eu tenho 80 anos. 80 anos não é nada. Aí eu falei, nossa, mas é muito, ou seja, 80 anos, já viveu muito. Aí ele falou, muito aqui, né? Porque eu quero viver a eternidade, então 80 anos não é nada para mim. E eu falei, verdade, né? A gente fica pensando, né? Nossa, mas está demorando tanto, entendeu? Eu já estou aí, né? Chegando. E aí estamos doidos para colocar a data, né? Data para chegar vamos logo. Terminar logo esse negócio. E entra de quarta-feira fala sobre isso, né? O hipertexto. Eu nem consegui pensar em outras palavras. Eu ainda fiquei mais ou menos. Aí eu tive que ficar uns 10 minutos falando, Não, eu não consegui pensar. Esperar. Isso. Vai lá, mas só uma coisa aqui, a parte de quarta, ela coloca um ponto, principalmente para você que está assistindo. A impaciência do brasileiro, muito por questão cultural, pela rotina nossa, que a gente só quer a coisa, né, para hoje. Já é para ontem. Então, também essa fala de, a gente acha que está demorado. Mas é por essa cultura, essa impaciência. Eu quero que Deus volte, eu quero isso, eu quero ver como que é o céu. Mas, cara, você já pensou pelo outro lado? Você quer que Deus volta, mas você tem a plena certeza que você vai estar salvo? Ou, o que você está fazendo para que Deus realmente volte? Você está levando o evangelho, você está trabalhando para a igreja efetivamente? Ou você só está ali sentado, cruzando o braço? Deus podia voltar hoje, né? Só para não ter que trabalhar amanhã, né? É fácil, cara. Brincadeira, chefe. Então, amanhã é sábado, eu não trabalho. Amanhã é sábado. Então, é um ponto que as pessoas também, elas só pensam do lado... Não que não é bom. É bom. Seria maravilhoso Jesus voltar. Mas para chegar a isso, tem um antes. Tem a parte que a gente está falando da preparação, que teve um planejamento. E o período que a gente está vivendo é o planejamento. O que a gente está fazendo para esse planejamento? E você falou da gente, né? Eu estou pronta. Mas e os meus queridos? Né? Quantas pessoas... E quem eu quero levar para o céu? Está preparado? Né? E vamos colocar aí, né? Quantas pessoas nesse mundo que a gente não conhece, né? E que merecem também, entendeu? Ter esse conhecimento da volta de Jesus, do amor de Jesus, né? E assim, então tendo a oportunidade, tem os missionários, né? Aí levando, internet é ótimo para isso, né? A gente consegue atingir muitas pessoas. E, realmente, essa demora, esse esperar, vai fazer com que muitas pessoas se desanimem. Né? Vai fazer com que pessoas percam a fé, saiam, né, do caminho, desistam. Mas, cara, vai ser tão bom. É verdade. Uma frase meio... demais. É porque assim, né, nós temos a ansiedade, a impaciência com nós. Exato. Né? Eu acredito o que exemplo assim... que o Wellington falou é muito interessante porque entra muito nessa questão da parábola do joio e do trigo. Sim. Porque é uma planta. E essa planta tem você tempo tem que esperar certo. o tempo dela. Não Então você vai lá. Você não vai lá só para ficar olhando ela, para ver se ela vai crescer ou não. Você tem que cultivá-la, você tem que adubá-la, você tem que tirar as ervas daninhas. Joga vitamina. Tem todo um cuidado. Cuidando do seu plantio, para que você não tenha percas futuramente por não ter determinado tempo. Então, todos têm um tempo. Então, a exemplificação dessa parábola exemplifica muito nós. Nós temos que nos regar, para nós regarmos outras pessoas. E... Ao mesmo tempo, a gente tem que ir orando. Para não ser o joio, né? Para não ser o joio. Porque às vezes a gente é o joio. Misericórdia. Sim.
Mas acontece, A gente pode, A gente não é por perfeito, isso que né? nós temos que dar graças a Deus de que Dá graça. ainda nós temos tempo. Porque nós somos joio, muitas vezes, E dá com os tempo nossos ainda de amigos, mudar. nossos irmãos, tratamos de uma forma ruim alguma coisa, Então fazemos não é que alguma tá demorado. É, Tá no seu tempo, meu tá no irmão. seu Seu tempo. tempo. Então, se Jesus não voltou, é um sinal. Às vezes, ou para você voltar para os braços dele, ou para você pregar o evangelho. Eu fiz um sermão e o sermão falava sobre missão. E aí tinha a frase lá que falava assim: quer saber se a sua missão está completa? Tem um jeito de você saber. Vocês sabem qual é? Não, é que vocês não assistiram meu sermão. Viu só, gente, como é? Eu devia não estar na igreja. Não estava. Foi uma quarta-feira, muitos trabalham e estudam. E a frase termina assim: se você está vivo, a sua missão ainda não terminou. É isso. É isso aí. Entendeu? É porque se a sua missão terminou, a gente costuma dizer assim, né? Se eu já estou salvo, por que eu estou aqui ainda. É melhor descansar em Deus, que eu E não manter isso daí. passo nenhum problema na questão assim de Exato. errar, né? Então, Se Deus falar assim, vambora, Jonas, vambora, né? E aqui na parte de quinta, esse título, Amadurecer com o Filho do Homem. O que vocês nos esclareçam sobre Na verdade, essa de quinta, a gente já realmente abordou ela praticamente Sim. completa, né? Que ela vai realmente falar sobre essa questão que Jesus, ele só semeia coisas boas. Mas aí tem Satanás também que semeia as coisas ruins. É por isso que tem o autor da vida e o autor do Exato. mal. Mas E as duas nomenclaturas. uma coisa interessante também que focou na quinta-feira é a questão de que Jesus ele é plenamente bom. Então não existe aquela questão, não sei se vocês já ouviram falar, questão de yin yang, que no todo bom tem sempre uma coisa ruim. E na verdade não, Deus ele é pleno, ele é maravilhoso. ele é só bem. Ele é só bom. coisa Nós boa. que somos Nós que totalmente somos- mal, ruim. Exatamente, e às Exatamente. vezes a gente acha uma coisinha boa ali, muitas vezes é só pelo Espírito Nós Santo, entendeu? somos bons só Aham. pela Em Cristo. graça de Deus. E aí, Só é bom não- em Cristo. Se a E gente aí é não onde- tiver, não tem caráter. Exato, então é onde a gente tem que realmente prestar atenção um pouquinho mais em como está sendo a nossa vida diária, para a gente não estar todo o tempo achando também, eu sou o trigo. Cara, eu sou um baita de um trigão. Entendeu? E não, Tô malhando bastante. tô malhando para workout, entendeu? Eu sou um Tô na trigo. nutrição certinha. Assim, Então, meu whey, minha creatina. Cara, eu não vou ser salva, até parece. E é nessa que a gente acaba pecando, porque verdade. justamente a gente se acha tão puro, tão santo, que a gente não tem paciência com quem a gente acha que é joio. Exatamente. Entendeu? Então a vida diária, o tempo inteiro, é esse amadurecer, sabe? É amadurecer espiritualmente pra gente entender que só Deus é pleno, só Deus é puro, só Deus é santo. A separação mas- do joio e do trigo exato. no amadurecimento. Isso, e é ele quem é responsável por fazer isso, só ele, não nós. Nós não temos a capacidade suficiente de olhar para alguém e falar assim, por exemplo, o Wellington não vale nada. Quem que é esse Wellington aí? Pelo amor de Deus. Seu noivo. Gente, ele é maravilhoso, ele é perfeito, entendeu? É um exemplo. Ele é um exemplo. Saiu do joio pro só, trigo gente. rapidinho, hein? Mas assim, só contextualizando mesmo, pra gente olhar para o nosso próximo com muito mais carinho, muito mais amor, pensando que talvez ele só não esteja no mesmo ponto que você esteja de amadurecimento. E temos que pensar assim, né? Por mais que nós estamos próximos ali de ser joio, nós temos que pensar assim, que Deus é misericordioso Isso. e o seu amor, porque Ele é o amor, Ele não fez o amor, Ele é o amor. Então você imagina a pessoa que fez o amor te falar que te ama incondicionalmente e Ele está ali para te levantar. Você vai deitar assim, de repente ele vem, opa, levanta você de novo. E aí você continua na batalha. Você vai cair de novo, você pede misericórdia para ele novamente e ele te levanta novamente. No Então, caso de nós, né, aqueles que escolherem, né, ser a boa semente, né, que são os filhos de Deus, né,
e aceitarem a graça de Jesus, vão na permanência. Por isso que na quarta-feira fala sobre esperar, né? Pela permanência. Então, uma pergunta muito boa aqui, que fala assim: por que você confia, ama e se entrega alegremente a Jesus? É uma pergunta bem reflexiva para a gente. Porque, assim, confiar, amar e se entregar alegremente a Jesus, sabendo que nós seremos perseguidos, nós seremos esculachados, mortos, as pessoas irão rir da nossa cara, mas você está alegre porque você sabe que o plano da salvação você está incluído. E nós temos assim, né, a Bíblia enfatiza muito isso, né, que nós temos as surpresas do céu. A primeira sou eu. Espero que esteja lá. Glória, que esteja lá. A segunda é a pessoa que a gente nunca imaginou vai estar lá. E a outra pessoa que você mais imaginou e pensou que estaria lá, às vezes pode não estar lá. Então, é muito interessante isso. E é aquele negócio, quando a gente pega um pedaço de quem criou o amor, naturalmente, nós fazemos muitas coisas. Porque Deus diz que a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, que é tão pequeno, já moveria montanhas, que então, é muito pequeno. Então, a gente não tem nada. E a parábola, ela termina com a separação, né? Do joio e o trigo. E é interessante a gente ver que o joio, ele vai aceitar, né, que Deus é amor. Então, nesse processo de amadurecimento, que vai ter a separação, né, das pessoas que vão ficar do lado de Deus e as pessoas que vão escolher ficar do lado de Satanás, ao lado do pecado, mesmo essas pessoas, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eles vão olhar e falar: você estava certo. Né? Você é justo. Você, certo? Não, você é justo. Você é amor e eu vou morrer agora, né? Porque é a morte eterna, né? Porque eu fiz a escolha errada. E, gente, vai ser muito triste esse dia. Vai ser muito difícil. Com certeza. E uma coisa também que a gente tem que frisar é que a questão das pessoas que irão perecer não é que eu tive um momento errado na minha vida. Não. Escolheram. Não, são pessoas, a lição, exato. Inclusive, fala aqui que quem é representado, as pessoas que são representadas, né, pelo joio, que escolhem o pecado, elas vão endurecendo o coração. Exato. Para a palavra de Deus, para as coisas boas, para o Espírito Santo. Exatamente. Então, são pessoas que também tiveram oportunidade durante a vida, como nós temos e teremos. Como é que é? Tivemos, teremos e temos. Temos e vamos e teremos. Nossa, então, todo tempo agora. Verbal aí nós temos a esperança. E essas pessoas, mesmo assim, vão escutar o Espírito Santo bater na porta e vão escolher fazer as coisas erradas. Então, são pessoas que vão estar ali, igual a Adri falou, elas vão saber porque elas estão ali. E vão entender. E aí tem a outra continuação para outra edição, porque senão a gente vai adiantar. Seria que Satanás, ele tinha uma linha de pensamento e ele achava que ele tomando a decisão que ele tomou lá no céu, ele pensou: eu vou conseguir tirar alguma coisa desse cara, ele vai fazer alguma coisa, ele vai tropeçar alguma coisa, porque ele pensou de que Deus, ele sendo organizado, querendo o respeito, ele talvez colocaria os outros, diminuiria os outros e não seria justo. Ele esperou de que Deus fosse injusto, que talvez fizesse alguma coisa à frente dos outros anjos, menosprezando e diminuindo Lúcifer, fazendo com que, mas espera lá. Ele queria ser um coitado, né? Olha o que Deus está fazendo comigo. Tadinho de mim. Era o plano dele. Porque aí, na cabeça dele, naquele momento, para os outros, faria um sentido, mas por que Deus prega amor, prega isso, fala isso, e está fazendo isso com um cara que só está
uma opinião talvez diferente. Tá pensando de uma forma diferente. Não é o Deus que eu acho que é o meu Deus. Então, o plano que Satanás teve, felizmente, na verdade, foi por água abaixo. Porque ele tinha uma linha de pensamento que aquela linha de pensamento não condiz, não era o que Deus era. Muito pelo contrário, Deus foi amor com ele. Deus falou a real, ó, não é assim, você tá errado, pera lá. Você esqueceu da sua posição. Não, e Satanás, ele é tão egoísta que ele agora, sabendo que ele não tem mais chance nenhuma, né? Ele quer levar o máximo de pessoas. Né? Ele quer realmente trazer o máximo de pessoas. Aí já não é mais aquele engano como foi no céu. Né? Agora ele já está pleno. Ele Isso, sabe exato, que ele já um era. reino, né? Uma Ele coisa já de era. glória. Não, agora ele não quer mais glória nenhuma. Agora ele já sabe que ele não tem mais jeito. Né? Então o negócio dele agora é destruir o ser humano, porque nós somos filhos de Deus. E, gente, não tem coisa mais difícil para um pai ou uma mãe, né, ver o seu filho sofrendo. Então, agora eu vejo assim, que Satanás, o que ele quer é trazer tristeza, dor para Deus. E apesar não, né? A gente fala, Deus é amor, né? Ele não fez, né? Ele é o amor, né? E ele sofre pela gente. Ele sofre, ele olha pra gente, ele fala, não é Ô, meu isso filho, o que eu que queria você pra tá você. fazendo aí? Sai. Vai embora. Criatura divina, passa para outro lado, né? Entendeu? Olha para o outro lado, escuta. Para isso tem o Espírito Santo, né? Que é o nosso Consolador, que fica aí ó, no nosso ouvido aí, ó. O tempo Não inteiro. vai pela direita, meu filho. Não vira na direita a rua está fechada. Aí você está dirigindo e fala assim, eu vou virar na direita sim. Não sei por que eu não vou, vou andar uma quadra a mais. Eu vou virar aqui na direita. Aí você vira a direita, a rua está fechada. Ou você para no comando. Bom. Ou você... E o seu carro é levado porque o IPVA não está pago. Ó, cuidado aí. Mas- Andem sempre correto, pessoal, documentação em dia para não correr esse risco. É verdade. Mas o Espírito Santo fala com a gente em todos os momentos. Às Toda vezes hora. as pessoas pensam assim, não, o Espírito Santo é só para você não matar ninguém, não roubar, né? Porque leva literal os 10 mandamentos. Exatamente o que está escrito lá. Não olha a abrangência das coisas, né? Não olha que o roubar não é só você entrar numa loja ou um banco armado, né? O roubar ele vai além disso, né? Então, não vamos entrar nisso agora, tá, gente? Mas assim, Mas fica aí a dica. essa parte a gente já está encaminhando para o final da lição. Isso. E uma das coisas que vem... Mesmo sem o Wellington falar Mesmo que a gente sem tem o que Wellington. Tem mais não falar que é na sexta, Mas que nós nem vai estamos precisar. já. Mas nem vai minuto. precisar. A gente tem 1 minuto, Graça. Porque eu queria finalizar ela fazendo uma pergunta para cada um de nós respondermos, porque é o que vale aqui na lição de sexta-feira, eu achei muito importante, que é como podemos permanecer fiéis a Jesus diariamente. Por mais que a gente saiba que a gente vai passar por provação, que o tempo inteiro Satanás está lá matutando, fazendo tudo que ele pode para que a gente caia, para que a gente não seja, né, servos de Deus. Quais são as armas que nós temos contra o inimigo no dia a dia? Eu acho que a oração é a arma mais Para forte de falar a que a gente minha. tem. Falei primeiro. Mas é isso, né? Eu acho que a oração é a mais forte que tem. Que é o que porque liga a gente, né? Tem uma ilustração, né, de um pastor que diz, né, o nosso córtex frontal, Isso. quando nós oramos e estamos pedindo a presença de Deus, o Espírito Santo está nesse momento brilhando o nosso cérebro. Então, é porque ele deu uma ilustração do uso de drogas, né? Que acontece a mesma coisa, você fica alucinado, mas nesse aspecto o Espírito Santo está ali com você. Então, quando você está no momento de oração, não há ninguém ali que vai te atrapalhar isso. Na hora que você se curvou e começou a orar a Deus, é só você e Deus. Sim. Então, esse momento é crucial para você conversar com Ele, brigar com Ele. Você quer bater boca com Deus, vai... Deus também é o seu Vai- pai, tá, gente? vai Você na também fé.
conversar Ele é com seu ele, amigo, ele é seu discutir. pai. Você quer brigar com ele? Vai na fé, mas você vai perder sempre. Isso aí. E assim, e ele vai te aconselhar de uma forma séria, mas sem te ser rude com você. Ele vai ser, não é uma palavra rude. Rude ele não vai ser com você, mas ele vai ser sério no aspecto assim, ele vai te demonstrar que vai ser duro para você, mas se você fizer, você não vai ter como ter algum problema. Sim. Então, assim, e a exemplificação de César que eu achei interessante era também, né, se ele tivesse eliminado Satanás lá no início, Lúcifer lá no início, será que teria só sido o Lúcifer contra ou teria sido o restante dos anjos contra ele, porque poderia dizer que ele era injusto, né? Que o plano seria esse, né? E nós vemos que Deus, Jesus, quando veio na Terra, foi tentado várias vezes para fazer as mesmas coisas que o plano que Satanás tinha. Quando Jesus morreu na cruz, ele perdeu isso. Ele já sabia que ali estava consumado. Então, quando Deus falou, está consumado, nós só temos uma coisa a fazer, aceitar o convite. O resto, Deus vai cuidando de nós. A gente acha que não, mas toda vez que você é livre de algum acidente, toda vez que você é curado de uma doença, toda vez que você alguém conversa com você, toda vez que alguém te dá um abraço, como você nem pensei que eu estava querendo um abraço. Como que essa pessoa sabia que eu queria um abraço? Você nem sabe quem que é a pessoa. Posso te abraçar? Então, assim, é muitas coisas ilustrativas que Deus demonstra a cada dia. E, às vezes, você precisa de alguém, e aí vem uma pessoa que você nunca viu na sua vida, mas acende o celular e fala assim, e aí, tá tudo bem com você? Vamos conversar. Você fala assim... Da onde? Da onde? E era o que você precisava. E é o que você precisava naquele momento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Isso nos fortalece. Saber que nós temos alguém cuidando da gente. E Deus usa pessoas para cuidar da gente também, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, e como a Adri disse, se nós estivéssemos salvos, nós já não estaríamos aqui. Então, nós temos que continuar, mesmo titubeando para um lado ou para o outro, nós temos que continuar firme e entender o seguinte, podemos ser joio algumas vezes, porque somos pecadores, somos ruins, pessoas tristes por dentro, que quer fazer só o mal cutuca aqui e vamos embora. Mas Deus está ali para moldar como um vaso de oleiro, Ele vai nos moldando, nos criando novamente, nós quebramos, Ele cria novamente. Ele é tão misericordioso que vai restaurando a gente. Então, assim, essa lição ela é fantástica dessa segunda. Ela é. Essa primeira lição. Vou terminar, prometo. E o livro, galera, ó, Grande Conflito. Fala sobre isso. Fala sobre isso, é isso que eu queria dizer. Aqui tem um contexto muito importante para que a gente possa estar aprendendo. E procure uma igreja mais próxima de você, ou algum amigo pergunte para ele, você é da igreja adventista, poderia me dar um livro? Esse livro é de graça, é gratuito para você. Não perca essa oportunidade, é um livro muito gostoso e ensina bastante. A parte no final da lição, que tem aquela comunidade, né? Lá, o que eu achei legal é que, assim, eles, colocando, né, sobre o assunto da lição, e realmente, né, o Jonas falou várias vezes, eu falei também, Deus é amor. E Satanás, o reinado dele, né, é de exigências. E o reinado de Deus, não. Então, só um mundo que é liderado pelo amor, né, que é Deus, esse amor incondicional, é que pode estampar o livre-arbítrio. Sem o amor, a gente é escravo, né? E Satanás, ele mostra todos os dias de que ele não ama ninguém. Ele só ama a si mesmo. Por isso que ele quer a destruição da maior parte das pessoas. Mas, mesmo assim, Deus escolheu nos salvar. Então, que a gente possa aí, né, ficar atento à voz do Espírito Santo, galera, né? E a briga está acontecendo, né? Essa guerra
Tá acontecendo aí. E já tá bem escancarada, Bem né, pessoal? escancarado. Então, vamos ficar de olho aberto, né? Para a gente poder ser o trigo e não o joio. Ô, Glória! Ô, Glória. Bom, acho que você deve ter compreendido alguma coisa que as meninas que falaram que Não, nem fala. elas O nem Jonas falou deixaram. bastante hoje, Olha, não. tá Ninguém admirada. fala. O Espírito Não. Santo aqui usado. Deixaram eu falar, finalmente. usado. Mas, Eu até se tô você, estranhando, que o Jonas falou muito hoje, gente. E não tá mas suando, se hein? você entendeu o que a gente falou, coloque em prática. Se você não entendeu, Manda uma procure. mensagem. Procure, leia o texto bíblico que a gente citou aqui, mas também entre em contato, vai numa igreja próxima, fala, eu quero entender o que é esse grande conflito. O que Querem tá entender esse acontecendo? amor, né? É. De qual lado eu tenho que estar? Então, se você tem dúvidas, se você não entendeu, se você já entendeu, vai trabalhar para Deus, buscar pessoas, buscar almas. Então, é principalmente por isso que a gente está aqui. E muito obrigado que você ficou aqui. E eu quero Nossa, a meu nossa noivo oração tá final. inspirado, né, Nossa, gente? viu? É Ai, o amor. que lindo. O Meu amor. amor. Conheceu o amor. Quase, hein? E para a gente finalizar, uma oração da minha queridíssima, digníssima, por favor. Ok. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ô Senhor, o Senhor sabe que nós estamos em meio ao conflito, que diariamente nós somos testados. O pecado, ele vive em nós, Senhor, mas pela sua graça e pelo seu sacrifício nós temos a oportunidade de ter uma segunda oportunidade. Uma oportunidade que o Senhor nos dá de graça e diariamente. E, Senhor, nos ajude a ser melhores, nos ajude a ser luz, nos ajude a ser trigo em meio a tantas coisas ruins que nós temos nesse mundo, Senhor. E que o Senhor também plante uma sementinha através desse podcast no coração daqueles que precisam, para que ela cresça e que essa pessoa também se torne um trigo e que essa mensagem seja levada onde nós não conseguimos. Que o Senhor continue conosco, nos dê um ótimo sábado em sua santa presença e que também o Senhor continue iluminando esse projeto e continue também abrindo nossas mentes para sempre estarmos aprendendo mais sobre Ti, entendendo qual é o nosso papel nesse grande conflito. Nos dê uma ótima noite, sua santa presença, que eu te peço e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, pessoal. Hashtag, hein? Hashtag. É isso aí. Até o fim. Drigrazi. Se você gostou do programa de hoje, curte aí, compartilha também, envia para o máximo de pessoas possíveis. Envia para o máximo de pessoas, mas no mínimo 10 pessoas. Compartilha aí no mínimo de 10 pessoas, que essas 10 pessoas com certeza, pelo menos uma, pode ser, Vale o grupo da família? vale também. Opa! Seja aquele tio chato que manda mensagem todo dia de bom dia, boa tarde, compartilha boa tarde. Mas o nosso de programa. Deus. Não, então peraí. Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha tia que tá assistindo. E quero te convidar para a lição 2 com o título A Gênese de Satanás. Se você quer entender o que essa lição 2 vai falar, do que o tema que vai abordar, te espero aqui na lição 2. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.